Ei pessoal, tá joia? O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente porque, na verdade, eu quero falar sobre essa foto e o relato que eu escrevi ano passado, em abril de 2019, a respeito desse senhor. Se você ainda não viu essa foto, que eu acho pouco difícil, já que ela viralizou na internet, eu vou ler para vocês o meu relato e a entonação que eu escrevi o relato, tipo, de qual que era a forma que eu queria passar essa história para vocês, né? Então eu escrevi assim, ó. Esse senhor estava aqui no meu hostel, dividindo o quarto comigo e mais 10 pessoas. Esse senhor, em um bando de jovens de 20, 30 anos. Não reclamou da bagunça, nem do barulho, nem de terem acendido a luz durante a madrugada. Ele estava ali, de boa, dormindo. Quando acordado, tentava puxar papo e entrosar com todos. Conversei com ele. Ele estava aqui na Colômbia viajando sozinho. Depois ia voltar para casa, Estados Unidos, por 3 dias e já iria para Amsterdã. Iria voltar para o Alasca no verão para trabalhar e no inverno iria para o Vietnã também para trabalhar. Faz uns anos que ele está assim, aproveitando as oportunidades. Papo vai, papo vem. Ele teve 5 cânceres em 3 anos. 5 cânceres nos últimos 3 anos. Ele poderia estar em casa, sofrendo, reclamando do "por que comigo?", mas ele resolveu partir e ir aproveitar a vida enquanto ainda pode. Então eu postei esse relato em abril, dia 9 de abril de 2019, até o presente momento, né, setembro de 2020, essa publicação já alcançou 13 milhões de pessoas, mais ou menos 5 milhões de engajamento, 292 mil reações, 13 mil comentários, 90 mil compartilhamentos. Para uma página que tem 13 mil likes, né, que é a página do Facebook que eu postei a história, tem números altíssimos e elevados. E depois que eu fiz esse post, né, no Instagram, ele foi compartilhado em várias outras redes sociais. Muitas pessoas pegam o próprio post e compartilham, o que é muito bom porque ajuda as pessoas já irem direto, né, à minha página. Só que tem pessoas que pegam a foto e postam, muitas vezes sem os créditos, sem dizer, né, quem que é o autor daquele texto, daquela foto. E também, às vezes, postam como sendo deles aquela história, tipo, como se a pessoa tivesse conhecido esse senhor, o que não é o caso, o que é mentira. Então eu tô aqui hoje justamente para falar para vocês, né, que fui eu que escrevi isso. Eu acredito que a história de vida desse senhor é muito impactante, mas eu acredito que a forma que eu escrevi o relato também é impactante e por isso se tornou esse viral. Então não vou ser humilde porque eu acho que a forma que eu escrevi realmente teve impacto, né, nessa reverberação da foto. E isso é muito ruim quando você cria conteúdo na internet e a pessoa não te dá o crédito. Por quê? Porque ela está usando um conteúdo sem sua autorização, né? Dar o crédito é o mínimo que a pessoa pode fazer. Então eu vim contar para vocês aí sobre essa história da foto, como que tudo aconteceu. E também para alertar você que vai que um dia no futuro você veja essa foto e não veja o crédito, para você ir lá e falar para a pessoa assim, ai, marca a Raquel, ela é a dona dessa foto. E essa ideia de eu fazer esse vídeo hoje é justamente porque esse final de semana essa foto foi postada no Instagram com 2 milhões de seguidores que não tinha me dado os créditos. E eu fui cobrar o meu direito, né? Então foi por isso que eu vim aqui falar para vocês sobre a foto. Mas agora eu queria contar a história dessa foto, justamente porque muita gente fala abobrinha nos comentários, porque em vez de focar na parte motivacional, né, na resiliência da pessoa, em superar, né, essas adversidades com câncer e ir aproveitar a vida, tem muita gente que fica pegando na picuinha, né, do assunto, e eu vou falar para vocês sobre a história da foto. Eu estava viajando ano passado pela Colômbia, estava em Santa Marta, fui para a cidade que chama Cartagena. Chegando em Cartagena, vi esse senhor no meu hostel. Eu estava ficando num hostel que chama El Viajero. Vi ele, conversei, troquei ele meia dúzia de palavras, né? Aquela conversinha ali quando você encontra alguém no hostel. E aí eu só fui falar com ele de novo no dia seguinte. Nesse dia seguinte,
Eu tinha tirado exatamente essa foto para mandar para o grupo da minha família, falando assim, olha, tem um senhor no meu hostel. E por que eu fiz isso? Porque eu sempre brinco com a minha mãe e com meu pai sobre eles viajarem e ficar em hostel, né? Acho que coisa de hostel é pra gente mais jovem e tal, e eu sempre fico brincando isso, de levar eles pra ficar no hostel. Então por isso que eu tirei a foto do senhor pra mandar pro grupo da minha família. Depois disso, depois de sei lá quanto tempo, eu tava arrumando as coisas na minha cama, tava sentada na minha cama com minha mochila, achava pegando as coisas pra ir tomar banho. E aí esse senhor tava sentado na cama dele, arrumando as coisas dele. E aí a gente começou a conversar mesmo, né? Se você já ficou em hostel, você sabe mais ou menos qual que é a estrutura de uma conversa no hostel, né? Porque sempre começa sobre aonde que você é, aonde que você está viajando, quanto tempo você está viajando, qual foi a cidade anterior que você estava, qual que foi a cidade que você vai, né, em seguida. Então a gente estava conversando essas amenidades, e aí nisso eu falei pra ele alguma coisa, tipo assim, nossa, que muito legal você tá aqui no hostel, tá? Eu até mandei uma foto no grupo da minha família, e eu mostrei a foto no grupo da família pra ele viu que eu tirei a foto. Ele, que legal, e deu uma risada. Por quê? Porque assim, tem pessoas que levam a vida de uma forma mais amena e não fica putos, tipo, fulano tirou uma foto minha escondida, né? Dependendo da situação, dependendo do momento, pode ser que você fique puto mesmo da pessoa tá tirando foto sua escondida. Mas esse caso, esse senhor, ele não ficou puto comigo que eu tirei nenhuma foto escondida, tá? Ele sabe da existência da foto. E aí a gente começou a conversar. Não sei em qual momento da conversa a gente entrou nessa parte do assunto aí de falar sobre a doença que ele teve, né? Os cânceres. Aí ele contou que começou como uma pinta nas costas, e aí ele achava um câncer, curava desse câncer, depois ele já achava um próximo câncer, cuidava de outro câncer. Se você tem alguém na família que tem câncer, você sabe que, infelizmente, é um pouco comum isso acontecer, de encontrar o câncer num lugar e depois de um tempo você descobre que o câncer já passou para outra parte do corpo. E foi isso que aconteceu com ele. Então a gente ficou conversando, e assim, eu sou uma manteiga derretida, então ele começou a falar pra mim sobre a vida dele, eu comecei a chorar, né, me debulhar em lágrimas. E a gente conversou muito tempo até chegar nesse assunto, porque ninguém na face da terra vai chegar aí pra você e falar assim, oi, prazer, eu sou a Raquel, sou de Minas Gerais, e olha só, eu tive 5 cânceres em 3 anos. Pra você chegar nesse ponto da conversa, já teve, né, uma liberdade, já teve um entusiasmo de ambas as partes, já teve uma conexão entre ambas as partes, a ponto da pessoa se sentir com liberdade de dizer isso, né? Então foi isso que aconteceu, ele me contou a história dele, aí na hora eu falei assim, que bonita a sua história, emocionante e tal. Eu perguntei se eu poderia postar no meu Facebook, né? Ele aceitou, ele falou assim, não, pode postar aí, porque, de novo, a mesma coisa. Tem gente que pensa assim, pô, se a minha história pode motivar uma pessoa, por que eu não vou postá-la, né? Assim como eu, velho, se alguém falasse sobre a minha história para uma segunda, terceira, quarta pessoa, eu não vou ligar, eu vou até me sentir feliz de alguma forma a minha história motivar outra pessoa. Então ele sabia da história, ele sabia da foto, ele sabia da história, ele sabia que estava no meu Facebook. Esse senhor não tinha Facebook, não tinha Instagram. O contato dele, na época eu tinha um e-mail dele, porém esse e-mail se perdeu no meio dos papelzinhos, inúmeros papelzinhos que você fica juntando durante uma viagem, né? E o mais importante que eu quero falar para vocês, essa história foi escrita em abril de 2019. Eu não sabia que essa história ia reverberar até os dias, né, de hoje. Até 1 ano e meio depois ainda tá a história rodando. É muito bom para mim? Porque aí até hoje eu ganho uma visibilidade, né, que obviamente se não fosse por ele eu não teria essa visibilidade. Mas eu não tenho contato, infelizmente, com o senhor. Ele estava na Colômbia, ele é dos Estados Unidos, mais especificamente do Alasca, se eu não me engano. Ele faz essa história de trabalhar durante a viagem justamente por ser uma forma de ganhar dinheiro para cuidar do câncer e curar o câncer. Ao contrário do que muita gente pode achar, não, ele não era uma pessoa rica, né, pela simplicidade, pelo que a gente conversou ali. Ele não era uma pessoa rica, tanto é que estava ficando num hostel, dividindo um quarto.
Ele estava viajando sozinho porque ele quer, porque olha só, acredite, tem pessoas que gostam de viajar sozinhas. Então, isso daí também é um comentário que eu sempre vejo, tipo assim, nossa, coitado, tá viajando sozinho. Coitado nada, velho. Imagina que legal você ter essa oportunidade de viajar sozinho, independente da sua situação financeira, da sua situação de saúde. Você tem que ser muito foda mesmo, para saber de todo o seu background de saúde e mesmo assim se colocar à prova viajando sozinho para outro país. A pessoa é muito foda que viaja sozinha, sério, de verdade. Então, pra ele tá tudo bem, ele gosta de viajar sozinho, a vida inteira foi assim. Ele contou que desde jovem ele viaja o mundo inteiro, contou até de uma vez que ele ficou no México, tal, quando ele era adolescente. Então tá tudo certo. Fiz esse vídeo só pra falar pra vocês que a foto é verdadeira, a história é verdadeira, fui eu que escrevi a história. Se porventura você vê essa foto em algum momento da sua vida e não tiver os créditos, fala pra pessoa dar os créditos pra mim, né? Porque, que nem eu falei, eu acredito que a história dele é foda, mas a minha escrita foi um impacto também pra essa história chegar mais longe. Não vou ter falsa modéstia, foi boa sim, minha escrita tá boa, tá? E outra coisa que eu queria falar pra você, não seja pessoa chata que vá no comentário dessa foto e fica querendo achar caroço no angu, sendo que não tem nem angu, não tem nem caroço, não tem nem briga, ele não tá bravo comigo, ele sabe que existe essa foto na internet. Provavelmente ele não sabe que tomou proporções desse tamanho, porque nem eu sabia que ia tomar proporções desse tamanho, né? Mas que ele sabe da existência da foto, da escrita, da internet, isso ele sabe com certeza absoluta. Não tenho contato com ele, mas eu do fundo do coração espero que ele esteja muito bem. E ele é dos Estados Unidos. Se porventura você, brasileiro, mora em alguma parte, conhece ele pessoalmente, você pode, por favor, me passar o contato, que aí eu vou conversar com ele novamente. Mas a história é verídica. Vim aqui só para falar isso para vocês e é isso. Beijo, até a próxima.